Cumprimento a todos na gloriosa e na doce e santa paz do nosso Jesus. Faz tempo que eu não gravo um vídeo para postar aqui no meu canal, mas nesta noite eu senti do Senhor de estar ministrando para vocês uma palavra, e o Senhor colocou aqui no meu coração uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a seguir. Gostaria de estar convidando você para estar curtindo esse vídeo, compartilhando. Eu creio que Deus vai falar grandemente com você. Assim como Ele fala comigo através dessa palavra, eu creio que Ele vai falar grandemente com você também. É uma palavra bem conhecida, uma palavra que a gente sente muita presença do nosso Deus, né? Jeremias 18, versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sob as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito, que tinha dito que lhe faria. Repassando aqui o versículo 10, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Irmãos, esse texto, ele fala muito conosco a respeito de vaso, a respeito do oleiro. O vaso somos nós, o oleiro é o Senhor, ele vem representando o Senhor nosso Deus. E a palavra vem dizendo assim para Jeremias: desce à casa do oleiro, e farei-te ouvir as minhas palavras. Neste momento, o Senhor nos convida a descer à casa do oleiro, aí a olaria do nosso Deus. Ele nos convida a estar realmente à disposição do nosso Deus, como vasos. Porque quando nós estamos na disposição do nosso Deus, quando nós estamos na mão do nosso oleiro, que é o Senhor nosso Deus, Ele faz as coisas acontecer, Ele faz as coisas fluir sobre as nossas vidas. Talvez você esteja nesse momento diante do Senhor, eu não sei qual é a sua situação. Se você está como um vaso de barro, se você está como um vaso de ouro, se você está como um vaso de madeira, eu não sei como você se encontra neste momento na presença do oleiro, nas mãos do oleiro. Mas eu quero dizer aqui nesse momento que o vaso mais interessante nas mãos do oleiro é o vaso de barro. Por quê? O vaso de barro é um vaso
que se a gente for pegar e analisar, ele é um vaso que pode ser moldado, ele pode ser lapidado, ele pode ser modelado da forma que o oleiro quiser. Se ele quiser fazer um vaso comprido de barro e fininho, um vaso mais gordinho, um vaso mais estreitinho, mais pequenininho, maior, ele faz da forma que ele quiser. E então, a palavra do Senhor vem nos dizendo assim, que Jeremias desceu à casa do oleiro e viu que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando, não sei se você já viu como é a forma que ele modela um vaso, qual é a forma do vaso ficar e chegar todo bonitinho na sua casa. Eu não sei se você já viu esse processo. Eu já vi. Eu fui em uma pregação a qual o pastor que pregou, ele era um oleiro. E ele prega muito a respeito de Jeremias 18. E ele ensina e mostra como é o trabalho de um oleiro. É muito lindo, é maravilhoso. Aqui, irmãos, nós começamos a analisar todo o processo. O oleiro, ele pensa, eu preciso da matéria-prima para fazer o meu vaso. Ele vai até a terra, pega a argila, modela aquela terra, talvez ele peneire aquela terra porque está cheio de impurezas. E então a gente começa a analisar a gente como terra, apenas terra, cheio de galhos, cheio de folhas, cheio de pedras e precisando de um tratamento para virar um vaso valoroso na presença do Senhor. Então nós começamos a ver ali aquele oleiro separando em uma peneira todas as impurezas, para que fique somente a terra. Eu não sei em que processo você está. Nessa pregação eu quero te levar no profundo dessa palavra. Que eu não sei em que processo você vai estar, mas conforme eu estiver falando aqui, eu creio que Deus vai testificar no seu coração. Se você está no processo de ser peneirado, se você está naquele processo que você fala diante da presença do oleiro e fala, Senhor, eu não valo nada. Senhor, eu estou muito impuro, tem muita sujeira, muito carrapicho, muitas coisas na minha vida e eu não sei se na forma que eu estou apto a virar um vaso nas tuas mãos. Mas eu quero dizer que você está sim. A partir do momento que você se deixa o oleiro trabalhar na sua vida, a partir do momento que você deixa ele entrar na tua casa, na tua família, ele começa o processo. E ali nós vemos o oleiro pegando aquela peneira, começando a peneirar aquela terra, e ali tirando todas as impurezas, tirando todas as pedras, tirando tudo o que atrapalha a tua vida de virar um vaso de barro nas mãos do Senhor. E talvez você esteja nesse momento sendo peneirado, passando por lutas, por provas, por adversidades e falando, Senhor, eu sou muito impuro, é muito pecado, eu não sei, Senhor, mas o Senhor diz assim, venha como está, eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, venha como você está. E nós vemos o oleiro naquele processo ali. Agora nós temos apenas a terra, as impurezas já foram descartadas, e agora nós vemos o quê? O Senhor pegando aquela terra e derramando água sobre aquela terra, para formar a argila, para formar o barro. E irmãos, é maravilhoso, porque a água representa a purificação, o Espírito Santo. Naquele momento ali que o Senhor retirou tudo que não prestava na tua vida e o Senhor vem e derrama o Espírito Santo dele sobre a tua vida. Ele derrama água ali e você começa a ser modelado, começa a ser amassado com aquela água, aquela terra e começa a formar a argila.
O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida em forma de água. E ali, aquela água purifica, aquela água vai poder dar a autoridade para que o oleiro venha te lapidar, venha te modelar, venha fazer de você um vaso nas mãos dele. É tremendo, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do homem e da mulher, é tremendo o que ele faz. Ele começa a capacitar, ele começa a falar, ele começa a fazer você se envolver num mundo de mistério. É tremendo, é maravilhoso. Talvez você esteja nesse processo. Você já foi limpo, já foi tirado dos seus carrapichos, o oleiro já tirou todas as pedras e agora você está mergulhando no Espírito Santo do Senhor. Você está conhecendo o Senhor mais profundamente. E ali é tão gostoso, é aquele primeiro amor. É tremendo. É maravilhoso. Só que daí vem aquele processo que o Senhor começa a te amassar para ele poder começar a te modelar. E ali vai começando. Ele vai começando a apertar daqui, apertar dali, e você fala: Senhor, eu não vou aguentar. O Espírito Santo de Deus que já está sobre a sua vida, ele fala: você vai aguentar sim, porque eu estou contigo. E aí o oleiro começa a amassar aquele barro, e começa a amassar até que chega no ponto certo. Agora ele te coloca sobre a roda. E ali nós começamos a ver o oleiro modelando aquele vaso, aleluia. E aquele vaso começa a pegar forma, a criar forma. E ele vai deixando ali do gosto dele. Ele está te modelando. Para que você fique apto. Para que ele venha fazer na sua vida, se cumprir tudo o que ele quer. E ali aquele oleiro começa a deixar o vaso ali na roda, e aquela roda vai rodando e ele lapidando aquele vaso e modelando, e por fora, por dentro, e vai torneando e vai ficando com forma. Você está ficando com forma de vaso nesse momento, porque o oleiro e o Espírito Santo do Senhor está trabalhando sobre a tua vida. Coisa linda, meus irmãos. É o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas, é o trabalhar do oleiro sobre as nossas vidas, é maravilhoso. E ali nós começamos a ver que você começa a criar forma. E o oleiro com todo orgulho, Deus com todo orgulho, ele começa a olhar e fala assim: olha que lindo que tá ficando meu vaso. Olha, tá ficando perfeito. Do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu planejei. Ele tá ficando maravilhoso. Daí de repente você escorrega, cai, fala: não quero mais, vou partir para o mundão de novo. O oleiro novamente pega você, amassa aquele barro novamente, e você retorna para o Senhor e ele começa a fazer a abóbora de novo na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa conhece ao Senhor, quando sente as águas do Espírito, a presença do Espírito jorrando sobre a sua vida uma vez, ela pode estar no mais profundo perdido no mundo, como aquele filho pródigo, não tem jeito. Ela volta novamente porque, aleluias, nós somos escolhidos. O Senhor nos chamou, Ele nos capacitou. O mundo não tem graça. O mundo não pode nos oferecer nada. Apenas uma alegria momentânea. Mas então aquele vaso retorna ali de novo para a roda e o oleiro começa a lapidar ele de novo. E ali nós vemos o oleiro lapidando e cria a forma do jeito que ele queria. E fala assim: como que tá lindo o meu vaso. Agora chegou a hora. Vou eu colocar ele no vento, na sombra. Vou fazer alguns testes com ele. Porque o Senhor nos testa. O Senhor, Ele nos prova. O Senhor, Ele nos prova de tantas formas. Através de vento. Tem hora que você está na sombra descansando, dizendo: agora tá tudo calmaria, tá tudo uma bênção. Daí de repente vem o vento. E aí Ele fala: o meu vaso está preparado. Tá bom, resistiu.
não rachou, tá bonito, tá perfeito. Chegou a hora. Você acha que é fácil servir ao Senhor? É maravilhoso. É uma bênção servir ao Senhor. Mas nós temos os nossos momentos de prova e os nossos momentos de vitória. Sempre quando nós estamos passando por provas, manda o Senhor te dizer assim. Sempre quando nós passamos por provas, pode preparar que a vitória é grande. O nosso oleiro garante a nossa vitória. Então agora aqui nós podemos ver o nosso oleiro, viu que a gente está apto, está bonitinho, aguenta sombra, aguenta vento, aguenta, né? Várias coisas. Daí ele... Vou fazer como fiz com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vou aquecer a fornalha e vou colocar o meu vaso lá dentro. E aí é o teste. Aí é a prova. É a prova de fogo. É aquela prova que às vezes você começa a chorar e fala, Senhor, eu não vou aguentar. Mas o Espírito Santo de Deus diz assim, você vai sim. Porque você é meu vaso. E no final você vai ver o que eu tenho para você. E ele nos leva na fornalha. E ali é a hora de ver se realmente o vaso está apto a receber o óleo, a receber o azeite, a ser enchido da presença do nosso Deus. Ser cheio da presença do nosso Deus. E ali, alguns vasos, na hora que está na fornalha, racha. E daí tem que começar o processo todo novamente. Mas alguns vasos, e eu creio que é o seu caso, meu irmão, é o seu caso, minha irmã, que está ouvindo essa palavra neste momento. Passou pelo fogo, resistiu, tá bonito, tá maravilhoso. Um vaso de barro forte, pronto para receber o azeite. E o oleiro inverniza aquele vaso, deixa ele maravilhoso e diz agora sim, meu filho, agora sim, minha filha, você está preparado para receber o azeite. E eu quero profetizar neste momento que a partir de agora, o azeite do nosso Deus está sendo derramado sobre a tua vida. O Senhor está movendo os céus e terras por você. Ele está abrindo os céus neste momento para você. Ele está abrindo os céus neste momento para te abençoar. Coisas grandes Ele tem para fazer na tua vida. Mas a palavra do Senhor vem nos dizendo assim, que nós temos que ser obedientes. Que se o Senhor mandar você falar assim, assim, fala. Se o Senhor mandar fazer assim, assim, faça. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que o Senhor está falando e você fala assim, não, mas não é desse jeito que eu quero. Não é dessa forma que eu quero. Não é dessa maneira que eu quero a minha vida. Mas não estão ouvindo a voz do Senhor. Não, hoje em dia a gente vê muitos cristãos fazendo as coisas e não pedindo confirmação do Senhor. Nós vemos eles enfiando a cara e fazendo tudo do jeito que eles bem querem. E não tem a capacidade de orar e falar, Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor quer isso para a minha vida mesmo? Senhor, eu quero ser realmente um vaso cheio da tua presença, cheio da tua unção. Mas esquece de ouvir a voz do Senhor. Será que você está ouvindo a voz do teu Deus? Será que o Senhor está fazendo com você como Ele fez com Samuel? O Senhor chamava Samuel jovem, e ele não sabia quem estava chamando ele na noite. Chamou uma, duas, e ele ia até o sacerdote e falava, o Senhor me chamou? Até que o sacerdote falou para ele assim, da próxima vez que essa voz te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos começar a dar mais ouvidos para o Espírito Santo do Senhor. O Senhor tem colocado aqui no meu coração que a igreja está precisando novamente retornar ao primeiro amor. A igreja do Senhor está precisando realmente, novamente, se colocar na brecha e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero voltar a ser como eram os cristãos da igreja primitiva, que oravam, que buscavam, que clamavam ao Senhor, que dava lugar para o Espírito Santo do Senhor.
Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que em vez de deixar o Senhor usar, elas estão usando o Senhor. Ah, porque o Senhor mandou dizer, porque o Senhor mandou fazer. E às vezes o Senhor está lá de cima olhando e fala: filho, não é dessa forma. Filho, não faça isso. Daí tem muita gente hoje em dia que está frustrada. Muitas pessoas estão desviadas. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus que cuida e zela da tua vida. Você tem um oleiro que está aí pronto para te amassar novamente se for necessário, para te receber novamente, para deixar, aleluias, o Espírito Santo de Deus repousar sobre a tua vida, te encher com a presença dele. Que você venha ser um vaso cheio. Que quando você passar na rua, as pessoas possam realmente sentir a presença do teu Deus sobre a tua vida. Que eles possam ver o brilho do Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida. Jesus te ama. E foi pago um alto preço por você na cruz do Calvário. Não deixa a tua luta ser maior que o teu Deus. Não deixa as tuas provas ser maior que o teu Deus. Não deixa a idolatria, as coisas, o apego nos bens materiais, o apego ao dinheiro ser maior que o teu Deus. Deus fala para você que Ele quer algo novo para a tua vida. Ele quer derramar refrigério. Ele quer derramar uma nova unção, um novo azeite. Mas Ele precisa que essas rachaduras venham ser tapadas. Ele precisa que você venha novamente descer à casa do oleiro e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque eu não quero ser como essa nação que era mal aos teus olhos. Eu quero ser realmente o povo escolhido. Eu quero fazer parte do povo escolhido. Talvez você ainda não aceitou Jesus, talvez você ainda não sirva ao Senhor Jesus, mas eu quero deixar uma palavra para você aqui, que Ele te ama. E se você tem colocado impedimento de falar: eu quero servir a Deus, mas isso, aquilo, aquele pecado assim, irmãos, o Senhor vem dizendo: venha como estás. Eu sou. O eu sou está pronto para te acolher, te abraçar, te dizer: você é amado meu, você é filho meu, você é escolhido meu. Eu te chamei. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando, Maria. Eu estou te chamando, José. Eu estou te chamando, Amanda. Eu estou te chamando, Pamela. Aleluias. Eu estou te chamando, Cristina, Cristiane, Paulo. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua data de nascimento, Ele sabe a tua vida, o teu assentar, o teu levantar, o teu deitar. Ele conhece você desde quando você estava no ventre da tua mãe. Ele te chamou, Ele te escolheu para fazer você te levantar como profeta, para te fazer um escolhido, um servo e uma serva do Senhor, um vaso usado nas mãos dEle. Só basta você se colocar nas mãos dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, Deus está te chamando. Deus quer te capacitar, Deus quer te usar, porque tem vidas aí fora se perdendo, precisando de ouvir apenas uma palavra: Jesus te ama. Ele quer renovar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a trajetória da tua vida. Chega de andar de cabisbaixo. Você é nação eleita, você é escolhido do Senhor. Chega de andar de cabeça baixa achando que você é um derrotado, que você é um fracassado. Deus quer te fazer vitorioso, Deus quer te fazer vaso de bênção nas mãos dEle. Não deixa que o inimigo fique apontando o dedo no teu nariz e dizendo para você assim que você não é nada. Porque você é sim, você é filho do Rei da glória, do dono do ouro e da prata. Você é o filho do Senhor dos exércitos. Ele te chamou. Nessa noite, neste momento, eu te convido a abrir o seu coração e deixar Ele trabalhar na tua vida. Se ponha na mão do oleiro. Deixa Ele fazer. Ele te ama.
e foi pago um alto preço por você. Não deixa que o mundo venha te iludir com as coisas momentâneas, mas entrega os teus caminhos, a tua vida, a tua casa, a tua família aos pés do Senhor, aos pés da cruz. E diga: Senhor, eu estou indo do jeito que eu estou. E eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha história, mudar a minha vida. Eu não quero mais ser esse vaso fracassado. Eu quero ser um vaso de bênção nas tuas mãos, cheio de óleo, cheio de azeite, para ser usado, para levar esse azeite para que ele venha transbordar como transbordou aquelas vasilhas daquela viúva. E que eu possa ser um canal de bênçãos para que venha transbordar também. Eu quero ser um vaso como aquelas vasilhas da viúva, para que possa transbordar o óleo sobre a vida de outras pessoas. Deus me capacita, me usa. Oh, aleluia. Jesus te ama. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. É uma palavra simples, mas que o Senhor colocou no meu coração. Para que, aleluias, você venha neste momento se entregar o seu coração, a tua casa, a tua família, os teus bens, tudo que você tem, a tua empresa, os teus negócios, tudo nas mãos do teu Deus. Porque Ele é fiel para fazer a boa obra na tua vida. Derramar uma unção de prosperidade. Eu creio que uma nuvem de prosperidade está sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu creio que a saúde, eu profetizo em nome de Jesus que a saúde está chegando dentro dessa casa. Eu profetizo neste momento que coisas extraordinárias estão acontecendo sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Somente creia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Gostaria de te convidar para orar, uma breve oração, determinando a bênção e a vitória sobre a tua vida. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, liga o seu pensamento ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, diante da tua presença, eu venho te apresentar esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança que ouviu esta palavra. Pai, eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida deles. Bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Deus, saúde, paz, tranquilidade, harmonia nesse lar. Deus, uma unção de amor, de paz, ó Pai, em nome de Jesus. Abre os celeiros, ó Pai, prospera. Abre os celeiros dessa indústria, desse comércio. Coloca as tuas mãos de poder. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida deste homem e desta mulher. Deus, renova o ministério dessa pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração. Deus, que ele possa, a partir deste momento, este homem e esta mulher possa ser renovado, ministerialmente falando, espiritualmente. Derrama, Senhor, sobre eles, ó Pai, o teu Espírito, em nome de Jesus, é o que eu te peço, profetizo, a bênção e a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus, curte aí, porque eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas por intermédio dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, fique na gloriosa e na santa paz do nosso Deus. Amém?